Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos conversar hoje sobre o espírita e a responsabilidade moral. Que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender as reflexões, como interpretá-las no nosso dia. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, nosso Guia e Modelo, pedindo que Ele nos fortaleça para que possamos exemplificar os seus ensinamentos no nosso dia a dia, para a nossa própria evolução espiritual. E assim, nós vamos conversar sobre a responsabilidade moral de nós espíritas. O tema é bem pertinente para a atualidade que estamos vivendo. Esse quadro desafiador que nos envolve com desencarnações de parentes, de amigos, de irmãos em Jesus. Essa crise econômica, enfim, muitas dificuldades. A pandemia, de um modo geral, ela tem nos ajudado com clareza para sabermos quais são as nossas enfermidades morais que nos impedem de alcançarmos a regeneração. A indiferença moral que se apresenta com pessoas que são presas ao individualismo, ao orgulho, ao egoísmo que é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a de todas as virtudes. Esse imediatismo, esquecendo os valores morais e as consequências dos seus atos para si e para o próximo. Dentro da sociedade que nós vivemos, sendo negligentes, com descaso, com indiferença às orientações da ciência, e, na verdade, eu estou falando de consciência cidadã e espiritual. Bem, o que é moral para nós espíritas, na visão espírita? No Livro dos Espíritos, ele nos traz uma definição sobre a moral. Diz assim: a moral é regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Ela é fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então ele observa as leis de Deus. Nós temos Jesus, o nosso guia, o nosso exemplo maior, nosso modelo. E nós perguntamos, qual é a moral do Cristo? Jesus, na verdade, é o padrão de comportamento aberto para nos auxiliar na construção do nosso próprio futuro. Jesus é o exemplo claro de comportamento moral, que ele reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Jesus, na sua essência cósmica, é o caminho, a verdade, a vida em sua diversidade, em sua multiplicidade. Ele é um padrão de referência
fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres, em decorrência do amor ao próximo, da tolerância, da solidariedade, da honestidade. E honestidade que é agir de acordo com a verdade, com a sinceridade, empatia, responsabilidade pessoal. Nós temos o livre-arbítrio. São escolhas. Nós temos várias opções, liberdade de escolha, então nos cabe seguir o que nós desejamos. O que é livre-arbítrio? A capacidade de plantar o que você quiser. Justiça é colher exatamente o que você plantou. A gente costuma dizer que se a gente planta abacaxi, nós não vamos colher azeitona. Então, a justiça é um dos pilares da vida em sociedade. Ela diz respeito àquilo que é devido a cada pessoa, por direitos. Na liberdade de consciência, na moral, como defesa, como promoção de vida. O livre-arbítrio, então, é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. O homem tem livre-arbítrio de seus atos porque ele tem liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos como uma máquina, uma marionete, um boneco. O direito natural de liberdade está sempre atrelado ao de responsabilidade. Ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio como instrumentos de felicidade. E liberdade também, que nos é concedida para que possamos ter uma visão mais lúcida até de nós mesmos e das demais pessoas também, de forma a discernir que papel nós devemos exercer na sociedade, quais são os nossos limites e possibilidades, assim como os dos semelhantes nossos. Tudo isso nos conduz à certeza de que a liberdade de agir, por mais insignificante que seja, a sua manutenção apresenta consequências a curto, a médio e a longo prazo. Surge então a necessidade premente de agir com responsabilidade. Tudo que nós fazemos, nós temos as consequências. Isso todos nós já aprendemos. A curto, a médio ou a longo prazo. Liberdade significa o direito que nós temos de agir conforme a nossa própria vontade, ou o livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Isso é óbvio, né? Nós temos que ser justos. Nós vivemos numa sociedade e nós necessitamos observar quais são os nossos limites. Não existe, a gente sabe, não existe a liberdade absoluta. A gente sabe que a liberdade é relativa.
Mas as pessoas reclamam, mas a gente tem o livre-arbítrio, mas na verdade a gente pode fazer o que a gente quer, né? Porque a liberdade, ela é relativa. Por quê? Porque todos nós precisamos uns dos outros. O limite da liberdade, ele é individual, ele está restrito à liberdade do outro. Nós vivemos numa sociedade. A gente costuma dizer que os nossos direitos vão até onde inicia o direito do outro. Isso a gente tem que respeitar. Mesmo a liberdade até de pensar, né? Ela desencadeia consequências boas ou más no tempo e no espaço. Nós sabemos disso, o valor que tem o nosso pensamento. Então, até para pensar, nós temos que ficar atentos, que vigiar quais são os nossos pensamentos, porque terão consequências. O atual estágio evolutivo da humanidade terrestre, ele demonstra que nós já possuímos um certo domínio sobre os nossos atos, os nossos atos instintivos, né? Que a nossa inteligência está mais aperfeiçoada, decorrente da aquisição de conhecimentos intelecto-morais, né? Ao longo também das experiências que nós adquirimos através das reencarnações e nos estágios também ocorridos no plano espiritual. Então, a gente não justifica mais o desconhecimento da utilização de certos princípios, sobretudo os de natureza moral e ético, nós conhecemos. Esses que regulam as relações interpessoais, definidas como a forma de nos relacionarmos com o próximo. Então, a liberdade, a justiça, o livre-arbítrio, nós temos que prestar bastante atenção quais são as nossas decisões e respeitar até onde vai o nosso limite. Emmanuel fala lindamente que a liberdade tem o tamanho da nossa responsabilidade. Quanto mais somos livres, mais responsáveis. Então, a noção de responsabilidade, ela está apoiada nos preceitos éticos e morais, que a sabedoria do Evangelho de Jesus sintetiza em suas lições, das quais extraímos apenas 2 ensinamentos importantíssimos para a nossa reflexão imediata, que é o primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não existe outro mandamento maior que esse. Nós sabemos. Nós encontramos essas definições em Marcos 12, 29 e 3. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Mateus também 7 e 12. Então essa é a forma de agir moralmente correta. Joana de Ângeles nos traz esse pensamento. A consciência da responsabilidade te conduzirá a nunca maldizeres o charco, e sim a drená-lo, a não cultivares problemas, antes a solucioná-los, a não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém a te tornarem ponte que facilite o trânsito. Joana está nos dizendo que
tudo o que a vida está nos apresentando é exatamente o que nós precisamos. Aprendizado que motiva a nossa mudança de conduta. Levar a vida a sério com responsabilidade moral. É o momento que nós, atualmente, passando por todo esse ano e 8 meses, quase 2 anos, que ainda continua, a pandemia não acabou, que é um momento que a vida está nos apresentando oportunidade de mudança. Nós sabemos disso. O projeto do Espiritismo, quando ele nos apresenta essas mudanças, essa linha de mudanças, ele não é sectarista, né? Ele não cria seitas, olha, você tem que fazer isso. Não, a nossa tarefa é eliminar todas as barreiras que nos afastam do amor. É um projeto de formação do homem de bem, como nós lemos os Sede Perfeitos, solidariedade entre os mundos, moral que há de renovar a humanidade. Jesus, o nosso orientador, nosso gestor, estrategista, governador, que vela pelo progresso do nosso orbe. Jesus é o livro de Deus, é aquele que representa a maior prática da lei divina, para que nós possamos observar esse modelo e aplicá-lo em nossas vidas. Cristo é estilo de vida, sim. Com o tempo se acentua, infelizmente, e se vulgariza uma crença negativa entre alguns espíritas. Esses espíritas têm uma má formação doutrinária. É a transferência de responsabilidade em determinados acontecimentos, dando a culpa aos espíritos desencarnados. Isso nós ouvimos, é uma verdade que infelizmente a gente escuta. É uma superstição generalizada, né? Que realmente as pessoas fracas, né, que atribuem os fracassos da vida ao obsessor, aos nossos irmãos, sim, que têm uma inferioridade moral, né? Então transfere esses dissabores que são produzidos por esses espíritos, né? Os espíritos zomboeteiros, os brincalhões, que eles atuam na vida da gente desordenadamente, fazendo até as criaturas humanas verdadeiras marionetes nas suas mãos. Eles dirigem, eles é que fazem, né? Nós sabemos disso. Kardec perguntou se os espíritos tinham influência na nossa vida, e eles responderam muito mais do que a gente imagina, né? E não há dúvida que eles intervêm nas nossas existências. Mas não somos nós, os desavisados, como a gente fala, aqueles que não têm conhecimento, né? Eles atuam sim, mas também atuam, interferem os bons e os justos, os espíritos educadores, os benfeitores, que tanto nos dão sustentação, nos auxiliam, nos amparam. Esses desencarnados, por inferioridade moral, eles tentam mexer com a gente por todos os meios que eles conseguem, prejudicando a todos nós. Mas
para isso, para que eles consigam atuar, eles necessitam encontrar um respaldo vibratório nas vítimas deles, pois do contrário eles não conseguem nada. Então não é justo nós atribuirmos a eles toda essa responsabilidade. Eles não conseguem nada se nós não estarmos vibrando no mesmo padrão negativo deles. Nós sabemos disso. Mesmo quando se sucumbe sob uma ação destrutiva projetada e conseguida por espíritos maus, não se deve culpá-los, senão a nós mesmos. A que se é responsável por haver oferecido receptividade às suas ideias perturbadoras, pensamentos negativos, que deviam ser rechaçados com as forças morais, que é o antídoto natural contra todas essas influências perniciosas. Jesus, nesse texto, ele fala assim: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Ele atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, nós encontramos uma dessas explicações. Nós vemos também que a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Allan Kardec. Nós sabemos que a educação, no sentido geral, educação moral, que vem de casa, vem dos exemplos da família, ela é a chave do progresso moral. Nós que lidamos com crianças, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, professores que trabalham com crianças, sabem que é muito valiosa a educação se ela for bem compreendida no seu sentido geral. Aquela criança, aquele espírito que vem, que cresce nesse ambiente familiar, onde ele aprende o que é certo, o que é errado, o que ele deve, o que ele não deve, que ele aprende o respeito do seu irmão para o seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu colega de escola. Esse é o começo, é a semente do progresso moral. O Espiritismo é a doutrina que impulsiona seus adeptos ao aperfeiçoamento moral para evitar que esses deixem pelo caminho percorrido pegadas negativas de sua caminhada, pois conscientes de todas as suas responsabilidades, especialmente daquelas de natureza moral, que se ampliam em razão de suas contínuas conquistas rumo à libertação total dos atavismos inferiores, dos instintos primitivos, lhes permite a conquista da intuição, que é o passo imediatamente superior da razão para alcançar a sabedoria, a culminância do amor e do conhecimento. No livro Rumo às Estrelas, psicografado por Divaldo, e alguns espíritos também diversos, nós encontramos esse texto na sua íntegra. Se vocês quiserem consultar,
E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13 também, no item 17, ele fala sobre o sentimento mais apropriado a fazer que progredais, domando em vós o egoísmo, o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor do próximo, à piedade, à compaixão. Nós temos todos esses exemplos, essas indicações, esses ensinamentos através do Evangelho. E também que eu fico muito, sempre cito nas minhas palestras, são as parábolas de Jesus. Bem sucinto, Jesus, através de uma história, ele dá o seu recado, sempre de uma forma cristalina, de uma forma com muito amor. Para falar sobre piedade, sobre compaixão, nós temos várias delas, mas uma que me toca muito é o bom samaritano. Vocês já conhecem essa parábola? É uma parábola lindíssima que Jesus explica quem é o próximo e ele fala de piedade e compaixão. No momento em que o samaritano viu caído aquele homem todo machucado, que apanhou, que foi roubado, ele não procurou saber de quem era, quem não era, se ele conhecia, nada disso. Ele se colocou à disposição para socorrê-lo, para ajudá-lo naquele momento. Ele teve piedade e ele foi movido por compaixão. Ele sentiu no seu íntimo a dor que aquele homem estava sentindo naquele momento. É o que Jesus explica, fazermos para o nosso próximo, antes de julgar, antes de falar ou pensar sobre a situação daquela pessoa que às vezes nos procura para uma orientação, para um ombro amigo, é a gente ter compaixão, se colocar no lugar daquela pessoa para saber como agir, como ajudar aquela pessoa. É necessário que nós nos eduquemos com responsabilidade moral, com passos definidos, agora sim, para um tempo melhor, superando essa pandemia, superando todos esses momentos, essas dificuldades, onde o que nós vemos de mais grave, infelizmente, é o egoísmo. A gente está pensando na gente, na nossa casa, e a gente precisa pensar também no próximo, naquele que necessita não só da caridade, de ajudar uma cesta básica, dar agasalho, isso é importantíssimo também, mas também o calor humano. Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 917, ele nos dá uma mensagem. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias muito maior do que se julga, é o número dos que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O mal, Kardec diz que é atacado pela raiz, ou seja, pela educação mais abrangente.
que tende a fazer não só homens instruídos, mas homens de bem. Jesus nos apresenta com seu Evangelho e a doutrina nos esclarece que essa é a oportunidade de crescimento individual e coletivo. Fiquemos atentos à responsabilidade moral, às nossas dores, mas também às dores dos outros. Vamos criar espaço para Jesus atuar em nós e por meio de nós aos outros corações através do seu Evangelho. Um novo patamar de vida nos espera. Exerçamos o amor. Porque só o amor constrói mesmo, só o amor edifica. E o Evangelho é um hino que exalta o amor. Encerrando o nosso encontro, eu trouxe um texto da obra A Verdade Responde, do Espírito de Emmanuel e André Luiz, do médium nosso querido Chico Xavier. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com Ele, avançando felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais em seu nome. E de inesperado reconheceremos a nossa alma inundada por alegria, indivisível e por silenciosa luz. É que o trabalho de comunhão, como o Mestre terá realizado, impor tesouro inalienável na sua obra gloriosa e na fé perfeita e divina, brilhará conosco definitivamente, incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Eu desejo a todos muitas alegrias, muita paz, muita sabedoria para poder desenvolver em nós essa responsabilidade moral que tanto Jesus nos ensina a todo momento. Muito obrigada e muita paz.